Brasil teima em ser um país atrasado, retrógrado e que parece com a cabeça vivendo na idade medieval. O conservadorismo de boa parte da população brasileira implica em uma concepção de país e de sociedade que não contempla a diversidade e os diversos aspectos dos indivíduos, querendo colocar todos dentro do mesmo enquadre, dentro do mesmo comportamento. Isso parece advir muito das fontes conservadoras dos campos religiosos, principalmente entre certos grupos de pessoas crentes, católicas, espíritas, enfim, de diversas religiões ditas cristãs, que querem impor a sua maneira de pensar e ver o mundo sobre uma sociedade que é laica. Portanto, vamos ver hoje duas notícias que mostram este atraso intelectual, este atraso ético, este atraso social e moral, por que não, no melhor sentido da palavra moral, que vagueia entre as pessoas que são responsáveis pela legislação no Brasil, pelo cuidado com o Estado laico de direito e que está inclusive presente na educação. Hoje, dia 27 de setembro de 2023, vamos no Rapidinho das Notícias ver essas notas de atraso intelectual que se apresenta em nosso país. Vamos lá. Hoje na Folha de São Paulo, a coluna de Mônica Bergamo. Entidades vão à Corte Interamericana contra projeto que proíbe casamento de pessoas do mesmo sexo. Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados retoma a votação do projeto de lei nesta quarta-feira, dia 27. Bom, diz Mônica Bergamo na sua coluna de hoje, entidades ligadas ao movimento LGBTQIA+, denunciaram o Brasil à Corte Interamericana de Direitos Humanos pela votação de um projeto de lei que pode proibir o reconhecimento do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Todo mundo já sabe que isto, por decisão do STF já de há muitos anos, foi sancionado, ou seja, pessoas do mesmo sexo podem casar-se, terem os seus pares reconhecimento civil desta relação. O relatório do deputado Pastor Eurico, ora só podia ser de um pastor, foi discutido em sessão tumultuada na Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados na semana passada. Sem clima para votação, a pauta foi adiada para hoje, quarta-feira, dia 27. E aqui estão os senhores deputados, quase todos bons vagabundos que nada fazem na vida de prestável, somente atrapalhar e atravancar o progresso social e intelectual do país. A denúncia é assinada pela Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos e a Associação de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Trans e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. As entidades afirmam que o projeto viola os direitos fundamentais das pessoas LGBT+, e o Estado Democrático de Direito. Aqui se diz, embora o Brasil seja um país laico, fundamentalistas religiosos que adentraram no cenário político institucional fazem uso de uma leitura enviesada dos textos bíblicos para disseminar discursos de ódio contra a população LGBTQIAP+, e para cercear direitos civis, afirma a denúncia. Obviamente que esses moralistas da direita, esses moralistas de um falso cristianismo, querem trazer para o país o fundamentalismo de certos países religiosos que veem no corpo do outro ameaça a uma normatividade, falsa normatividade sexual e de conduta social. Neste mesmo tom, vamos ver o que sai aqui no O Globo, na coluna de Educação. Professora demitida após ser filmada ensinando linguagem neutra em escola privada de Santa Catarina. Profissional dava aula para turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. O colégio afirmou que explicações foram dadas às famílias. Isso foi publicado hoje, 27 de setembro de 2023, em O Globo. Vamos ver então o que diz a coluna. Uma professora de português do Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, deduzimos, portanto, que deve ser um colégio católico, em Vedeiras, Santa Catarina, estado cuja tendência ao conservadorismo, ou melhor, cuja tendência política e de pensamento social está mais ligado à extrema-direita, reconhecidamente um estado de predominância bolsonarista, infelizmente. Em Santa Catarina, portanto, esse colégio, a professora foi demitida após ser filmada por uma aluna ensinando linguagem neutra. Ela dava aulas para turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. No vídeo, ela explica o uso de todes. Aqui diz a professora: se você fosse uma pessoa não binária, ou seja, se você não se identifica somente como homem ou como mulher, binário, uma pessoa que é homossexual e te ofendesse chamar de todos porque todos não abrangem o teu tipo de gênero, ou seja, como a pessoa se identifica, aí você teria que engolir, porque você seria minoria. Estou tentando, olha que a professora está tendo cuidado de dizer, estou tentando entender da outra ótica. Diz ela, porque eu também sou uma pessoa heterossexual. Provavelmente, ela está também se identificando na posição de uma mulher cisgênero, ou seja, uma mulher que ela é biologicamente mulher e que se vê numa condição de mulher e heterossexual. Uma mulher cisgênero heterossexual. Eu tenho que tentar entender da ótica de uma pessoa que não é heterossexual. Se eu não sou uma pessoa que não me encaixo nem no sexo masculino nem no sexo feminino, que é o neutro no contexto brasileiro, afirmou a professora que não teve sua identidade revelada. Aqui parece que a professora está tentando se situar no problema da condição de gênero e da orientação sexual. Ora, todos sabem que são coisas diferentes. Condição de gênero ou a posição de gênero, como a pessoa se reconhece como gênero. Ou seja, se reconhece como homem, como mulher, ou na condição
de fluido de gênero, ou seja, ora ele se sente homem, ora ele se sente mulher. Isto é um aspecto que não tem a ver com a orientação sexual. Na orientação sexual, nós temos diversas posições desta orientação sexual, ou seja, a heterossexual, a bissexual, a homossexual, a pansexual e aqueles que se dizem assexuados, ou seja, que apenas amam pessoas, que não têm por elas libido sexual. Então são duas posições aí diferentes e a professora, naturalmente, no seu momento aí de ensino, tentando colocar um pensamento liberalizador, libertador, para que as crianças entendam desde já a diversidade de gênero e de orientação sexual, misturou as coisas. Não é pelo fato de uma pessoa ser fluida de gênero, ou ser uma transgênero homem, uma transgênero mulher, que ela tem uma questão de orientação sexual, ou seja, ser homo, bi, hétero, pan ou assexual. Não se trata disso, são coisas diferentes, como aqui já foi explicado. Mas o que é importante na posição da professora é que ela está tentando transmitir a essas novas gerações de que há uma diversidade de gênero e há uma diversidade de orientação sexual. Isso é extremamente importante, não se trata de catequização para o direcionamento da chamada ideologia de gênero, que é uma contraposição da direita extremista, da direita conservadora, do conservadorismo em geral. Ideologia de gênero não existe, isto é uma bobagem intelectual, isso é um erro intelectual, isto é uma mentira intelectual. Não existe ideologia de gênero porque, desde que a questão das diversas condições de gênero foram pensadas, não se pensou em induzir ninguém a aceitar isto, em adotar isto, ou seja, que homens passassem a se sentir como mulheres, que mulheres passassem a se sentir como homens. Quando a questão que a Judith Butler, através de pesquisa acadêmica, levantou a diversidade de percepção individual de gênero, foi para indicar de que não existia apenas binaridade homem-mulher, quando o biológico determinaria esta percepção. Que, embora o biológico, havia uma percepção psíquica, de um sexo psíquico, que diferia do sexo biológico. E isto mostrava uma condição de gênero que estaria para além da marca biológica. E, claro, com isso, todas as nuances que existiriam entre os extremos. Esse estudo de Judith Butler não tentou convencer ninguém a abandonar, a mudar a sua identidade de gênero em favor de algo que seria transgressor. Simplesmente foi um fato que emergiu nas suas pesquisas e que é identificado no mundo em todas as épocas, com maior ou menor densidade. Então, estamos vendo uma emergência dessas questões do gênero estarem por aí pelo mundo, reclamando dos psicólogos, de quem trabalha na área da saúde, das políticas públicas, um olhar sobre essa questão que é importante para a harmonia da sociedade, principalmente da sociedade laica, orientada por laicismo e não por religiosismo, que remete à questão da Câmara, ou seja, a Câmara dos Deputados, o Senado também. E hoje, as nossas instituições legisladoras, de forma geral, estão tomadas por essas chamadas bancadas evangélicas, essas bancadas de crentes que querem impor ao país a sua forma peculiar de interpretar a Bíblia, de interpretar textos sagrados, que não podem e não devem fazer parte de um país democrático. Um país democrático é um país laico, com direito a aceitar, não aceitar, crer, não crer, enfim. Todos os que produzem, que pagam seus impostos, que trabalham, que integram uma vida do país, têm o direito de ter a crença que deseje e a não crença, se for o caso. A consequência disso é que a moral cristã, a moral islâmica, a moral budista, a moral em particular de uma religião não pode prevalecer sobre a conduta das políticas, da gestão pública, da república. Não pode, não deve, porque senão transforma o país que é laico, de uma constituição laica como a de 1988, em um país direcionado por um pensamento religioso, fazendo-nos retroceder à Idade Média. Isto é um absurdo e a Câmara, esta Câmara dos Deputados, este Congresso vergonhoso, extremamente vergonhoso que nós temos, está querendo retroceder, fazendo retroceder uma decisão que já foi sancionada de há muito tempo pelo próprio STF, dando às pessoas a liberdade de se unirem a quem ama e com quem deseja, e não por esses inspetores, por esses patrulheiros do desejo sexual, da sexualidade dos corpos das pessoas. Seria melhor que esses crentes religiosos, esses crentes cristãos e crentes dessa natureza, que buscam vigiar o corpo, o desejo, a sexualidade do outro, fossem cuidar de suas próprias vidas, até porque dentro de certos quartos escuros, de sacristias, de salas, de templos religiosos e por aí vai, estão sempre usufruindo daquilo que condena. Hipocrisia pura. E isto o Brasil precisa acabar. Nós precisamos realmente de um país com gente séria, que vá para as políticas, as discussões das legislações, das decisões legais, penais, judiciais, de forma séria. E não com este tipo de distracionismo que só faz esconder a própria lama que habita no mundo de cada qual. Um abraço e até uma outra oportunidade.